Oi, estamos começando mais um episódio direto aqui dessa cafeteria que eu amo, podcast Coffee Pub. E lembrando para você que aqui você participa com a gente, você pode seguir o canal, né? Você pode deixar o seu comentário aqui nessa entrevista, ou seja, nesse episódio, se você achar interessante comentar ou perguntar, que geralmente as pessoas que a gente traz para dentro dos episódios, a gente passa depois essas perguntas, enfim, gera uma interação. Eu sempre peço para a pessoa também deixar a rede social dela aqui, então você pode também, a partir daí, conversar com os nossos convidados. Hoje a gente vai falar especificamente sobre terapia neural. Já ouviu falar sobre esse assunto? Conhece alguém que precisa entender um pouco mais sobre o seu sistema nervoso ou às vezes tem alguns problemas repetitivos de saúde? Pois é, a gente vai mais ou menos falar sobre isso. Se você gosta de assuntos assim, já dá um like. Se você entende que outras pessoas precisam compreender ou saber um pouco mais sobre assuntos que envolvem o emocional, o físico, o corpo, a mente, já compartilha. Mas te peço encarecidamente, segue o canal aqui do podcast Coffee Pub, que toda vez que a gente entrar no ar com um assunto diferente, ou um assunto novo, ou com os eventos dos quais a gente é convidado, você vai ser notificado no momento em que no momento em que o episódio esteja no ar. Olha, a terapia neural é um tratamento realizado pelo cirurgião dentista, no caso específico de terapia neural envolvendo a boca, não é isso? Ele vai explicar melhor, daqui a pouco ele dá essa explicação melhor. Daqui ao meu lado, Juliano Mainardi, ele é cirurgião dentista. Terapia neural tem como objetivo tratar um corpo doente com suas próprias forças internas ou desbloquear campos de interferência internas, mais ou menos isso. Mas ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão toda do sistema nervoso como condutor nesse processo. Olá, até que enfim saiu a nossa conversa aqui, um convite especial. Nossa, gostou do cafezinho? Muito bom, muito bom. Surpreendentemente bom, muito bom. Gustavo arrasa muito aí, cafezinho por aqui, como aqui é uma cafeteria mesmo, funciona de terça a sábado, a partir das 15 da tarde. Já tomou um cappuccino incorreto? Um cappuccino mexicano, né? Gosta de matcha? Então, assim, tem uma variedade. Fantástico. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado, Olha, prazer. Eu falei mais ou menos assim de achismo, mas você vai falar com propriedade aqui, até porque você acabou de concluir um mestrado nessa área, né? Tem praticado a área de odontologia juntamente com a terapia neural e, enfim, a gente sabe quanto é surpreendente o tratamento, né? E o quanto é importante também as pessoas terem acesso a essas informações. A terapia neural é uma coisa realmente muito nova, digamos assim, no Brasil, né? Porque ela chega em 2008 através de um dos professores meus, que ele deu a primeira aula em 2008, no Rio de Janeiro. Mas a terapia neural ela já está rodando no mundo desde 1925. Ela vai completar 100 anos agora em 2025. Então, assim, ela na Europa, ela é muito difundida, inclusive... depois eu tenho que te contar até uma notícia daqui do Brasil. Ela é muito difundida na Europa, inclusive na Áustria, na Suíça e também aqui na Colômbia já estão já está sendo dado aula de terapia neural nas faculdades de odontologia e de medicina. Então, tudo com comprovação científica, tem toda uma base, assim, o mestrado foram 2 anos, muitos capítulos de bases científicas, de histórico, né, do desenvolvimento, de onde veio, por que veio. A terapia neural tem mais de 100 anos, você estava comentando. Vai fazer 100 anos agora em 2025. A terapia neural. Só que a terapia neural, assim... a terapia neural ela é um todo, ela é uma coisa maior, ela entende a complexidade do todo. A terapia neural feita pelo dentista, que é o meu caso, ela também entende o todo. Só que nós consideramos muito importante a boca e as suas relações, porque ela está completamente relacionada. E, através dos dentes, nós fazemos o mesmo tratamento e tratamos áreas à distância através dos dentes. Os dentes, eles servem como vetores. A gente, através deles conseguimos atingir os órgãos, ou as áreas de interferência, ou o emocional.
É por aí a coisa. Vai mais ou Olha, menos tem por uma aí. imagem que eu até passei ali para o Luiz Gustavo, rapidinho, vou ver se ele consegue liberar aí pra gente, que mostra esse link, que foi uma imagem até que eu pedi para você, né? Me envia algumas imagens. Eu não sei se ele tá aí. É uma que mostra os dentes com os links. Não, é na verdade uma outra. Essa daí daqui a pouco eu peço para ele. Em que é como se fosse um cérebro, né? E tá os links. Aí, pronto, essa daí. Então, é muito interessante. Essa imagem ela é fantástica, ela fala muito, essa imagem por si só, né? Então, o que acontece? A imagem da esquerda, ela é uma mandíbula, né? Com todas as suas ligações nervosas que tem ali, né? A imagem da direita é a parte cerebral com todas as áreas que estão ali ligadas à parte da mandíbula. Então, assim, vamos entender que o centro de controle do nosso organismo está ali. A CPU do nosso computador está aqui. Quanto nervo tem ali em volta? E daí agora tem um chamado, né? Uma coisa para se prestar atenção. O nervo do dentista, que é o trigêmeo, ele circunda toda a parte da boca e ele inerva toda a parte superior da face. E fica muito claro que a gente vê isso tudo ali são nervos, né? Exato, tudo são nervos. Então, assim, me incomoda muito quando a pessoa já desesperada vai, por exemplo, a um neurologista, né? E o neurologista, ele simplesmente ignora a presença do dentista. E olha a distância que tem naquela imagem, olha a distância que tem de dentes e do cérebro, né? E mesmo que estivesse distante, tá? Existem conexões nervosas ali, isso existe uma conexão. Então, aí a pessoa vai no neurologista, ela vai em alguns outros profissionais e tá tudo bem com isso, eles ainda não têm essa informação, né? Mas é hora já da gente se atualizar e perceber que ali existe uma conexão, tá muito claro ali, né? Eu vou pedir pro Gustavo colocar agora sim aquela lá do mapinha, né? Que vai mostrando ali detalhadamente um pouco dos dentes, né? Isso. A parte central aí é os dentes. E aí você começa, né, com os dentes. Eu vou pedir para você começar dos primeiros dentes da frente, tá explicando um pouquinho, porque ela vai dando uma noção do que é esses efeitos, né? E aí depende muito de cada situação, né? Mas geralmente pessoas que acabam tendo problema em determinado dente, reflete no corpo, reflete no organismo. Porque assim, é como se ocorresse uma... Aqui nós temos uma coisa bem clássica aqui que dá para exemplificar, que é a fibra ótica, né? A nossa internet aqui ela é por fibra ótica. Então o que acontece quando cai a nossa internet? Cai lá em Manaus e cai aqui imediatamente. Sim. Quando colocam lá, colocam aqui, se restabelece de forma imediata. Então os nervos, o nosso sistema nervoso, ele funciona assim. Ele é imediato. Tá? Imediato. O que acontece em um lugar do corpo automaticamente reflete em outra área do corpo. Tudo vai gerar uma consequência. Eu vi que os dentes centrais aqui envolvem a questão dos órgãos sexuais. Genito-urinário, tá? Parte genital e parte urinária, tá? Ou seja, se eu tenho algum problema nos dentes da frente, possivelmente eu vou ter problemas. Provavelmente. Não é uma lei, não é absoluto, tá? Depende dessa qualidade de vida. Depende da qualidade de vida, depende de vários outros fatores que estão envolvidos também. Por isso que se chama terapia neural. Eu tenho que, como um terapeuta, eu tenho que entender o que está acontecendo em volta de tudo isso. No meio externo, saber se essa pessoa... Por exemplo, tá? Uma pessoa que sofreu um abuso, uma pessoa que sofreu um aborto. Essa é uma pessoa que tem uma memória emocional. Não é na boca, é na região pélvica. Só que os dentes da região pélvica são esses dentes que estão entre os caninos, são centrais. Sim. Eles são os dentes da região pélvica. Então o que acontece? Às vezes aquela pessoa ela tem um trauma emocional ali. Tá? Às vezes ela tem um dente tratado canal que reflete e é uma irritação daquela região pélvica. Às vezes a pessoa teve uma cesárea e aquela cesárea também responde dessa maneira. Responde como irritações, tá? É lei. É sempre assim? Não. Existe uma máxima na terapia neural que diz assim: é a doença de quem? Quem é esse paciente? Aquilo vai, por exemplo, os implantes dentários são problemas? É o implante de quem? É de uma pessoa tranquila? De uma pessoa
economicamente bem, emocionalmente estável, feliz, essa bem pessoa... casada, né? Sem dívidas. Essa pessoa, muito provavelmente, esse implante não será um problema, tá? Sim. Mas é uma pessoa, agora o avesso, tá? Sofreu muito na vida, viu Sabe que coisas... Olha, eu ia te perguntar justamente isso, você falando de implante, eu vou te cortar aqui, mas eu acho que é bem interessante cair dentro do assunto. Tem pessoas que falam assim, não, eu estava fazendo tratamento dentário, e aí faz todos os implantes, tira, eu já vi casos assim, falo, gente, mas como será que consegue? Porque não deixa de ser algo muito agressivo, de uma única vez, né? Isso é muito forte, que é justamente o que você está falando aí. Depende como... Quem né? é esse paciente? Quem é esse paciente? Quem é esse paciente? Então, há casos que tem uma indicação, tá? Há casos que tem uma indicação. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga da família, que um dia chega pra mim no consultório e fala, eu não consigo mais comer. Fala, como que não consegue mais comer? Quando eu como, eu tomo um choque. Toda vez que eu aperto a mandíbula, eu tomo um choque na mandíbula. É uma senhora, já tem uma idade. Então, o que acontece? A quantidade, ela perdeu dentes, aos 12 anos de idade, ela perdeu todos os dentes. Tá? Então, ela usa prótese desde então. O que acontece? A quantidade de osso que protege o nervo mentoniano, que está aqui embaixo, diminuiu. Diminuiu tanto que o nervo ficou exposto. Então, cada vez que ela apertava, a prótese mordia em cima do... Nossa. Então, toda vez ela tomava um choque. Então, esse caso é um caso que entre o nervo mentoniano daqui e o nervo mentoniano daqui, a gente colocou 5 implantes aqui e sobre os 5 implantes, todos os dentes. Acabou o problema. Então, tá resolvido. Ela, qualidade de vida super bacana, nunca mais teve problema. Mas por isso, porque... era o caso, ela precisava disso, tá? Olha, eu fui olhando aqui, eu fui vendo que tem vários, né? Vai migrando, né? Lógico, e você falou que vai depender dessa qualidade de vida, mas eu vi aqui que esses dentes das laterais, geralmente, tem um link com o fígado, né? Os caninos, tá? Esses do mapinha verde aí, né? Do mapinha verde. Da parte verde do mapa. Então... Pedi para o Gustavo voltar de novo aí pro mapa, só para mostrar aí, porque eu acho que é bem interessante. Eu fiquei lendo isso aqui hoje e achei muito interessante, né? Porque é um link muito, se você for observar, dependendo de como é que tá o tratamento dentário, enfim. Então, assim, o que acontece, né? Aí, para você ter... É esse entendimento que é importante, que a classe médica, que a classe odontológica tenha isso em mente. Então, por exemplo, a pessoa, ela chega no consultório, por exemplo, com um canino tratado canal. Tá? Canal no canino. Fez um canal lá no canino, porque tinha uma cárie, porque aconteceu uma situação tal, então ele precisou fazer um canal, tá? Não é de se estranhar. Principalmente se esse canal estiver em mau estado, porque às vezes ele está em bom estado e não é problema nenhum, e a pessoa convive muitos anos com aquilo ali sem nenhum problema. Sim. Mas às vezes o canal ele é problemático. E quando ele é problemático, de repente a pessoa fala assim, cara, meu joelho não para de doer. Outra coisa que ela fala, eu tenho estetose hepática, eu tenho um problema no fígado, eu tenho uma questão... E aí, qual dente afeta a coluna? Aí são vários, aí todos têm ligação, tá? Então, assim, só que são em diferentes áreas da coluna. Sim. Então, o que acontece? Muito provavelmente é uma retroalimentação. É um problema no canino causado pelo fígado e um problema no fígado causado pelo canino. E o joelho está ali no meio sofrendo. Sim. Foi um podcast, eu tenho que localizar, porque eu sempre falo dele, mas eu não lembro qual foi o podcast. Houve um podcast onde uma pessoa que faz integrativas conta a história do jogador da Alemanha, do Schweinsteiger, que é um jogador que participou do 7-1 e tal. Ele teve muitos problemas de joelho, diversos problemas de joelho. E sabe quando acaba o problema de joelho dele? Quando eles resolvem fazer um tratamento de canal no canino. O canino tinha uma situação, fizeram o tratamento nesse dente e o joelho dele simplesmente parou de incomodar. Então, assim, existe uma relação direta em alguns casos, tá? Existem outros casos que não é tão direta. É uma irritação? Sim, é uma irritação. Vou te contar de um caso que aconteceu no consultório. Existe o dente da ansiedade, tá? Então, qual é o dente da ansiedade? Esse aí é o dente do... Esse pessoal do jornalismo, todo mundo tem que saber. Vou te explicar a origem lá de trás. Então, nossos ancestrais tinham mais molares, eles comiam raízes
Então a mandíbula era muito mais forte e maior, tinham mais dentes. O que aconteceu na nossa evolução? Na nossa evolução, nós viemos diminuindo a quantidade de coisas duras na nossa alimentação. Então, para que tanto dente? Não precisamos de tanto dente. Então começou de forma natural, começou a vir menos dentes. Só que a mandíbula está diminuindo tanto que não cabe tanto dente nesse espaço de mandíbula. Sim. Então o que acontece? O nosso nervo, uma das ramas do trigêmeo que desce para cá, quando o siso não erupciona, muitas vezes ele comprime o nervo. Ele comprime o nervo que está aqui, porque não tem espaço para ele. Então ele sai atravessado, ele fica trancado em uma parte, e quando ele fica trancado, ele começa a comprimir a parte baixa do nervo. E daí nós temos um nervo que é influente em toda a CPU, aqui em cima, em todo o computador, tá? E esse nervo está comprimido. Então, não é uma coisa drástica, não é uma coisa aguda que acontece, mas a pessoa começa a se sentir ansiosa, começa a se sentir diferente, o que está acontecendo, isso nunca me aconteceu, e começa a taquicardia, e começa outras... Então, assim, aquela irritação que está ali, muito provavelmente seja um dos causadores dessa ansiedade. Então, e geralmente muito silenciosas, né? Dependendo. Sempre silenciosas, na maioria das vezes. Então, o que aconteceu agora com esse paciente que eu ia mencionar? Ele chega no consultório, quando eu olho a radiografia dele, perguntei logo pra ele, nível de ansiedade. Ele falou, cara, baixo. Eu falei, estranho, mas tudo bem. Problema cardíaco? Não. Problema de intestino delgado? Não. Problemas de dor em ombro e cotovelo? Não. Problema de enxaqueca? Não. Aí eu falei, o que você faz? Aí ele falou assim, eu sou personal trainer, eu me alimento bem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho uma família estável, eu tenho tal e tal e tal e tal. Então assim, não é um problema para ele. Não é um problema. Existe uma irritação? Sim, existe. Ela tá lá. E no momento que esse mundo maravilhoso não for tão maravilhoso, pode ser que ali seja a área mais debilitada do corpo dele e vai se manifestar ali em uma ansiedade, em um problema cardíaco. E isso é muito de cada situação. Por isso que você falou, depende do paciente. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu vejo muito na área estética. Eu encontrei com uma amiga, né? Eu sempre achei o sorriso dela lindíssimo. Sempre teve um sorriso lindo, assim, os dentes bem definidos e tudo mais, assim, né? Preponderando à frente, com aquele ar meio torneado, feminino, mas ela falou assim, vou fazer um clareamento. Eu tinha entendido que ela ia somente clarear os dentes com laser ou algo assim. Ela colocou resina na boca toda. E eu fiquei imaginando ali, sim, numa situação daquela, em que de alguma forma o dente é desgastado para colocar outro, futuramente não pode ter infiltrações, cáries e outras situações? O que você tem a dizer hoje sobre isso, até para orientar as pessoas? Então, E sem contar que, na minha opinião, tá, gente? Sinceramente, ficou muito artificial, fica muito chamativo, e ela começou a falar de um jeito assim diferente, sabe? Sabe, diferente? Porque a gente tá vendo, tem muitos casos, eu tô citando esse caso, né, e ainda bem que ela já resolveu e tal, já passou, não vai ficar brava comigo, porque eu sei que se ela ver, ela vai ficar um pouco, mas assim, mudou, e ela percebeu que não ficaria tão bom assim. E a sorte é que ela fez só nos dentes da frente. Mas eu já vi situações que as pessoas fazem na boca inteira, né? Então assim, a gente tem que ponderar algumas coisas, tá? Então assim, se você é uma pessoa que tem um complexo desde sempre, que o teu dente é um problema, que você olha no espelho e não se gosta, e meu Deus do céu, aí eu te falo, cara, tá indicado, faça. Tá? Vai trabalhar uma autoestima, vai se olhar e vai se gostar. Agora, qual é o custo disso? Porque, entenda, no momento que eu tô colocando sabe qual é o paciente que eu tenho menos problema? O problema mais saudável é aquele paciente zero cárie que não tem nenhum canal, não tem nada. Aquele paciente é um paciente que normalmente... Ele existe. Ele existe. Incrivelmente ele existe. Então, assim... Ele nunca comeu açúcar, nunca tomou refrigerante. Ou então tem uma genética própria que ajuda, né? Isso ajuda conta também, né? Você estava falando. Claro. Então, assim, normalmente... Quanto mais coisas artificiais, parece que o ser humano entrou ali para fazer caquinha ali, entendeu? Sim. Porque quando tá tudo quieto e a pessoa vai lá e mexe, tá? Entenda, vamos ser aqui o sistema nervoso. Eu sou o sistema nervoso aqui e daí de repente, do nada, em uma parte minha lá do meu sistema nervoso porque o sistema nervoso está em tudo, não tem nenhuma área que o sistema nervoso não está.
Então, em determinado momento, uma parte do sistema nervoso começa a ser comido para colocar uma capa ali em cima. Que não tem nada a ver com ele e nem tem conexão com ele. Exato, nenhuma. A gente está falando de dente, capa sobre o dente. Exato, uma capa sobre o dente, revestindo porção ou todo, né? Então, quando acontece isso, o organismo diz, ok, fizeram um negócio em mim. Como que eu vou me adaptar? Pode ser que doa muito, pode ser que não doa nada, pode ser que traga problema mais na frente, pode ser que daí aquele rim que estava quietinho comece a se manifestar. Opa, começou uma dor, aí você vai ver ali, aqui no dente do rim se desgastou um pouco mais. Olha, infelizmente para fazer essa capinha nesse dente a gente tem que fazer o canal, daí mata o dente. E daí quando mata o dente, acontece o que a gente estava conversando antes de começar aqui. É uma situação que é silenciosa, o paciente não vai sentir dor, porque o nervo, a parte que dói, já foi tirada. Sim. Mas não significa que não faz mal para outra parte do organismo, porque tem um outro sistema nervoso que está em volta e que não vai doer, é silencioso. Então, como ele é silencioso, ele vai incomodar as outras áreas. Agora eu vou voltar aqui, vou tocar num assunto, né? A gente falou aí um pouquinho sobre nervos e tudo, mas a gente já teve em alguns momentos, em alguns outros momentos conversando, em entrevistas, e eu acompanhei de perto, não vou falar aqui nome, porque eu não tenho permissão para falar nomes, mas você detectar, através da terapia neural, problemas, do qual esses problemas tinham um reflexo no comportamento. Sim. E a partir daí mudar. Isso foi uma das coisas mais surpreendentes que eu já vi em processos de tratamentos que você já realizou. Né? Isso eu digo porque eu conheço a história e vi mudanças nessa história. E isso é incrível, porque se a gente for observar, até então, tinha-se ali de repente uma coisa que nem era considerada um problema, né? Porém, a detecção desse problema ali, que poderia ser ou não, enfim, mas que estava causando algum malefício, ao retirar, existe uma mudança comportamental. Né? Isso é o que vocês fazem hoje dentro dessa linha de terapia neural. Exato. E você fez algumas aplicações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? A parte mais importante para quem não entende, né? E a maioria dos nossos telespectadores aqui, internautas aqui, não entende de terapia neural. Então, assim, né? É preciso que se detecte nesse paciente que áreas irritativas esse paciente carrega. Todos temos irritações, uns mais, outros menos, mas todos temos irritações, porque a vida traz irritações. A terapia neural é tão bonita porque nem o conceito de saúde é igual ao que a OMS diz, tá? A OMS diz perfeito estado de saúde físico, psíquico, emocional, tal. Marleide, se você tá aqui, você ama o teu cachorrinho e o teu cachorrinho adoece, você adoece com ele, você fica mal, você já levanta com preguiça, daí tem uma dorzinha que já começou a dar lá que não tá. É aquilo que a gente estava falando no início, é impossível a gente ter uma sociedade geral sã com um mundo que está cheio de situações. E pelo conceito perdão, bati aqui. Pelo conceito da OMS, então assim, a saúde é estática. Você tem que estar estático. Então, aí você está saudável. E assim, vamos ser sinceros, no mundo tudo se movimenta. É o cosmos, é o mar, é a planta, é o vento, é tudo. O clima muda, animais, a gente já muda com o clima, né? Tudo se movimenta. Então, assim, pela terapia neural, o que é esse conceito de saúde? Ele faz você entender que o nosso conceito de saúde, ele faz isso. Ele sobe, ele desce. Hoje você está mais saudável, amanhã você está um pouquinho menos. Depois você está muito, depois você está mal, e aí vai. Você sabe uma das coisas, mudando aqui mais dentro do assunto ainda. Eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, a gente estava falando sobre essa coisa de eu estava pensando em você, poxa, eu acabei, eu ia te ligar. E isso acontece de forma muito constante, se você for observar. Eu lembrei de um negócio, a pessoa, não, eu lembrei também. Enfim, situações que, se você for observar, tá tudo, parece, a gente no celular fala assim, tá na nuvem, né? Tá na nuvem, cadê a nuvem? Que nuvem é essa? Que ninguém vê. E se a gente for observar esses pensamentos, essas trocas, né? Essa vontade de ver alguém, de repente a pessoa te liga, que energia é essa? Não tá dentro, mas se você for observar, tem a ver com as questões das emoções. Porque se a gente for parar para pensar, né,
Às vezes você tem ali um ranço com uma pessoa que ela não sabe que você tem, mas ela sente. Fulano não bate, eu não estou muito bem com fulano. Não disse nada, não teve relação nenhuma. A gente tem essa sensibilidade que eu acho que algumas pessoas têm um pouco mais apurada, muito mais intuitiva, muito mais forte, muito mais aflorada que as demais. Mas isso é uma coisa que está ali, é uma energia que a gente não consegue explicar muito bem. Né? Então, não dá para ser. Não tem. Não tem como a gente ser. A física quântica, ela explica que o observador e o observado interagem mesmo sem saber. Então, você acaba despertando alguma coisa lá no observador, lá no observado, você como observadora, você desperta alguma coisa lá no observado e daí toca... Nossa, eu tava falando de você agora. Então, a física quântica explica que o observador e o observado interagem de alguma forma, então, a gente jogue boas energias, porque... Vamos, né? Fazer a nossa parte. O negócio não é simples. Então, assim, voltando, a gente... é preciso a gente entender que é um todo, tá? Que tá tudo relacionado. Sim. E que essas alterações, tá? Comportamentais, digamos assim, tá? Elas podem ser derivadas de traumas emocionais. Por quê? Porque os nervos estão envolvidos no trauma emocional. Eles captam e recolhem. Eu sempre uso uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu caminhava algumas quadras para minha escola e eu sempre sofri muito de amidalite, de sinusite e tal, sempre tinha muito problema com isso. E Rio Grande do Sul, frio. Sim. E aí eu caminhava algumas quadras, só que eu caminhava do lado de um paredão de eucaliptos. E o cheiro do eucalipto me fazia terminar o paredão respirando bem, sabe? Nossa, que coisa boa. Até hoje eu chego num lugar que eu sinto o cheiro de eucalipto, cara, meu coração fica quentinho, porque tem aquela memória, tá? A memória de uma infância. Exatamente. E daí o que acontece? Eu fico assim, fico muito feliz, fico muito bem, assim, fico um bem-estar só de sentir aquele cheirinho ali. Então, isso é um gatilho que está armado ali, né, do bem-estar. É uma memória. O subconsciente não conhece o calendário, aconteceu há 35 anos atrás, tá? Mas ela está presente. E veio aquilo com a mesma intensidade. Nossa, que coisa boa! E isso pode ser uma música, pode ser um cheiro, pode ser qualquer coisa. Porém, se agora você tem, em vez de ter uma memória boa, você tem um trauma, né? E daí ela vem também. Fortemente. Tá? Ela vem com toda a força. Então, o subconsciente não conhece o calendário. O que aconteceu lá, tá gravado aí. O que a gente tem que fazer? Uma fisioterapeuta me falou assim: Juliano, você escova os dentes três vezes ao dia no mínimo, você escova porque você quer ter um sorriso bonito, porque você quer ter saúde, porque isso, porque aquilo. Vou te perguntar um negócio. Quando você escova a alma? Olha aí. Quando você escova a sua mente? Como é que você limpa isso? Como é que você limpa, né? Então, eu conheço algumas alternativas, né? Então, felizes das pessoas que aprenderam a meditar, a fazer yoga, a drenar isso de alguma maneira. Eu encontrei a terapia neural, que eu faço em mim e faço nos outros. Eu adoro pintar. É uma forma de... Esses dias a Zalene fez uma postagem, aproveitei e mandar um abraço especial para ela, que ela coloca ela pintando, ela coloca a mente dela bagunçada e depois ela coloca ela pintando e é o quanto ela fica tranquila. Uhum. É um vídeo que inclusive várias pessoas fizeram de diversas formas. Mas é muito isso, é esvaziando. Naquela hora ali eu não penso em nada, eu tô pintando, ou qualquer coisa que me mova pra arte, pra cultura. Eu transcendo ali, de alguma maneira eu falo, cadê? Onde é que eu tava? Não sei, eu volto assim, eu fico horas. Então, é isso que você tá falando, é uma maneira de escovar a alma. Mas entenda o seguinte, e é por isso que é tão bonita a terapia neural. O sistema nervoso tá em tudo. Não existe parte que não esteja no nosso organismo, tá? Então, onde está? Isso é uma coisa muito importante de ser dita, tá? Eu quando faço terapia neural, eu não faço para tirar dor de ninguém. Sim. Eu não faço para curar ninguém. Eu faço para tirar as irritações desse sistema que tem a autonomia de fazer tudo por si só. Ele só não está fazendo porque ele está irritado. No momento que eu tirar ou minimizar as irritações,
O organismo tem a força de se regular, ele consegue se curar. Sim. Então a pessoa que vai comigo lá, que eu faço o tratamento e depois fala, cara, meu joelho não tá doendo mais, a minha coluna parou de doer. Nossa, eu tô tão tranquilo agora, nossa, o pessoal tá estranho. O que aconteceu contigo? Você tá tão tranquilo. Isso, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando as irritações desse sistema nervoso e fazendo a pessoa ficar mais calma, mais tranquila. Dentro do sistema nervoso que tem a autonomia de fazer tudo o que ele quer, que é o sistema nervoso autônomo, ele é que faz o teu coração bater, a tua urina, a tua saliva, é ele que faz. Você não pensou nada e ele tá fazendo. Ele tá fazendo. Tá? Ele é que tem o poder de manter tudo no lugar. Mas se ele tá irritado, ele tem o poder de criar as doenças. Então, onde que eu trabalho? Eu trabalho diminuindo as irritações do sistema que controla tudo, que é o sistema nervoso autônomo. Ele tem Quem que criou o Parkinson? Sim. Foi ele. Quem que criou o Alzheimer? Foi ele. Quem que criou uma hepatite? Ah, mas Juliano, mas tem o vírus. Ok, tem o vírus. Só que tem o seguinte, se o teu organismo está forte, o organismo entra e sai. Sim. É inóspito para ele, então ele não fica. Tá? E você viu uma coisa, você falou agora nessa questão toda dos nervos, né? Eu só lembro na pandemia, eu vou voltar a falar um pouquinho do assunto, e eu já te convido para um momento a gente falar só sobre isso. Essa questão as pessoas estavam muito fragilizadas emocionalmente, estavam perdendo pessoas, e as coisas estavam acontecendo de uma forma muito... ninguém tinha um controle sobre nada, isso causava pânico, medo, ansiedade, uma opção de outras coisas. Aí você viu ali que muita gente adoeceu sem estar doente, muita gente... basicamente, fica muito claro essa sua fala com essa realidade da época. Né? Eu lembro, mas a pessoa falou assim pra mim, era um colega de trabalho, não, mas eu tô muito mal. Eu falei, mas você tá gripado? Você tá resfriado? Não, eu não tô resfriado. Mas eu falei, você observou o que são os sintomas? Não, Marlene, eu não tô bem. Aí mas quais... Eu só queria conversar, né? Quais os sintomas? Ele não tinha nenhum sintoma da doença, mas o psicológico dizia que ele não estava bem. Então, assim, são situações que, se a gente for parar e refletir, a gente vai vendo que tem um link, né? Que o autocontrole, né? A questão da emoção, enfim, o físico, o nervo, o ambiente, o lugar, os efeitos, enfim, tá tudo linkado. A gente precisa muito observar essas situações, né? Eu vou te falar só para completar isso que você está falando. A parte tão bonita da terapia neural é que meu professor do mestrado, o Dr. David Vines, que é um dos maiores nomes do mundo em terapia neural hoje, eu vi diversas vezes ele falar isso e eu falo também no meu consultório. A gente não trata doenças, nós tratamos pessoas. Tá? Porque não é uma boca que chega lá. Sim. Não é uma boca. A boca é o meio que eu vou utilizar para tentar equilibrar. Hoje eu estou recebendo muitos pacientes que não tem a ver com odontologia. Eles chegam lá por uma ansiedade, eles chegam lá por Parkinson, eles chegam lá por fibromialgia. Esses dias eu atendi uma moça de fibromialgia, foi muito bonito. Eu tinha atendido ela logo que eu comecei a fazer terapia neural em 2019 e fiz as aplicações e não fluiu do jeito que eu... Talvez tenha acontecido algumas transformações, mas muito sutis, que ela também não percebeu e eu não tive um feedback tão positivo e tá tudo bem. A gente sabe que quando a gente faz isso, o neurovegetativo, esse sistema nervoso autônomo, ele vai se regular. Tá? Mas enfim, eu não tive um feedback tão interessante. Ela retornou agora um mês atrás, mais ou menos, um mês e pouco atrás. E foi muito interessante, porque eu fiz as aplicações, ela ficou muito sonolenta no final das aplicações, né? E aí, 2 dias depois, ela me deu um feedback. Ela falou assim, porque o que acontece? Quando há uma irritação, e essa irritação... Porque nós carregamos inúmeras irritações, tá? Quando há uma irritação que ela não está bem detectada, ou que ela é oculta, ou que ela está muito escondidinha, tá? A gente faz a terapia neural, o paciente melhora. Só que se a irritação continua lá, ela vai voltar. É o caso do siso. Se o siso está comprimindo o nervo, eu vou fazer, a pessoa vai ficar melhor. Mas com o passar do tempo, vai voltar. Porque o siso está lá ainda, comprimindo o nervo.
Então, eu fiz diversas aplicações nela. Ela saiu muito sonolenta, saiu Bem muito relaxada. Quando, 48 horas depois, ela me manda uma mensagem e me diz assim: foram as melhores 24 horas em muitos anos de vida que eu tenho. Foram as melhores 24 horas em muitos anos que eu tenho. Porém, voltou. Aí ela colocou embaixo assim: fiquei muito feliz porque sei que há um caminho para se percorrer. E é disso que a gente está falando. De nada serve eu dizer para você, Marleide, muito provavelmente seja o teu siso que está te incomodando. Sim. E aí você não tira ele porque, deixa lá. Deixa lá. Tá, olha, eu acho que esse canal aqui tá, não é e tal. Então, assim, é um aparentemente trabalho, não é, né? É um trabalho a 4 mãos, tá? É um trabalho onde eu vou botar minha experiência e eu preciso que você bote o seu empenho. Eu sozinho não consigo resolver a sua vida. A vida é sua e tem partes que você tem que fazer, não sou só eu. Você viu só como é interessante a temática, terapia neural. A gente tem algumas imagens do teu mestrado, né? Eu acho que algumas fotos que você está em curso ali, algumas explicações, até para te virar um pouquinho assim, para te ver, acompanhar com a gente. Coloca as imagens aí, Gustavo. Acho que isso é em curso, né? Isso é em Barcelona, com as minhas amiguinhas, com a Damaca e a Karim, uma chilena queridíssima. Ou seja, gente do mundo todo. Não, foram 50 profissionais médicos e dentistas de 15 países diferentes. Essa na sequência aí é qual? Aqui, a de preto também é uma espanhola muito querida, Miriam. Super querida também, a gente fez o nosso trabalho de investigação juntos, são muito queridas as duas. E essa é um lugar onde a gente fez aplicações. Do lado direito eu estou fazendo aplicação, não dá para ver muito bem, mas eu estou com a seringuinha na mão fazendo aplicações na paciente, numa médica peruana. Aquela imagem da esquerda ali é o Dr. David Vines, que é um dos maiores nomes do mundo hoje. Eu fui até o consultório dele e passei uma tarde vendo esse mestre atender. Então, assim, foi incrível a experiência de vê-lo atender. E como ele maneja, como é simples, como é rápido, como é efetivo, é muito interessante. Ali eu acho que é toda a tua turma, né? Ali é a minha turma que fez. Tinha apenas uma brasileira além de mim lá, que a gente acabou se encontrando lá. Em 2019, no primeiro curso, eu encontrei com ela e agora no mestrado também encontrei com ela lá. E o resto todas as pessoas de países diferentes, inclusive uma ucraniana. A guerra estava bombando da Ucrânia e tinha uma ucraniana lá com a gente. Muito importante isso, né? Muito importante. Olha, eu geralmente trago e convido aqui pessoas que eu converso, no mínimo eu converso antes, procuro entender um pouco mais da história. Mas o Dr. Juliano Mainardi, a gente já conversou inúmeras vezes, né? E é sempre uma experiência, eu sempre aprendo um pouco mais, né, com essa conversa. Eu acho que como comunicadora, eu me sinto assim, na obrigação de dividir alguns conhecimentos. E esse é um que eu acho extremamente interessante. Porque tem pessoas que têm o sintoma da alma, né? De alguma maneira ela está sempre reclamando, ela está sempre com alguma dor, com alguma irritação. Quando não é um problema, é um outro. Porque, na verdade, não é nenhum desses, né? É outro tipo de problema. E não é que não exista. Possivelmente existe e acontece. Mas eu acho que a saúde pública, de um modo geral, ela tem que observar a ciência de uma maneira mais aberta e os profissionais que se capacitam e buscam dessas informações. Eu contei aqui um episódio e, assim, real, eu vi uma situação, eu acho terapia neural completamente, está lá atrás, como ele falou, mas, né, poderia estar muito mais inserida. E essa é olhada por profissionais da área de saúde com mais amplitude e até ser mais compreendida para somar em alguns processos. A gente sabe o quanto é importante esse autoconhecer e ela tem muito a ver com isso, né? Sim, sim. Eu vou te dar um dado agora. Lembra que eu te falei que eu tinha uma notícia interessante para te dar? Lá no começo da conversa. Tem muitos médicos que quando a gente fala de terapia neural, médicos e dentistas, colegas, tá? Eles olham a gente, dá aquela entortadinha no nariz, assim, tipo, tá. Tá inventando, né? Exato. Então, assim, tantas bases científicas e tanta seriedade tem nisso, tá? Que em Guarulhos, há 4 dias atrás, foi firmado um acordo onde vai ser feito num hospital grande de Guarulhos, que é hospital, maternidade, e tem área odontológica e tudo mais, começará os atendimentos de terapia neural pelo SUS, em São Paulo.
tá? Olha que interessante. Então, chegou, tá? Demorou, mas chegou. Então, está começando agora em São Paulo e muito provavelmente dentro de pouco tempo, quem enxerga... Isso vai ser nacional, né? Quem enxerga não consegue mais desenxergar, tá? Não tem mais como não ver. A relação, o link, como você trata e como você tem o feedback, tá? Eu acho que terapia, de um modo geral, era para ser de utilidade pública, era para Sim. estar nas unidades básicas, inclusive. Sim. Ter ali um cantinho não só de uma pessoa na área de psicologia atendendo, mas com todas as áreas possíveis, gente. Porque isso é muito personalizado. Tem pessoas que se adaptam a um tipo de tratamento, tem pessoas que se adaptam a outro tipo, porque tem a ver com o que o Dr. Juliano Mainardi falou aqui. São pessoas, né? Sim. Não dá pra... Com toda a sua complexidade. Com toda a complexidade. E cada um tem uma história. A tua história é diferente da minha, do Gustavo, enfim, cada um tem uma história. Sim. Ah, mas olha, eu tenho essa experiência. Tá, mas naquela hora que você estava sozinha, quando você era criança, quando você estava com medo, quando aconteceu, ali tem uma situação que só você viveu. Sim. E isso pode ter sido muito positivo ou pode ter sido muito negativo. E essa experiência tá ali, reverbera ainda até hoje. Eu tenho vários casos, tá? Que eu posso te contar de coisas, de irritações do nosso sistema nervoso intrauterino. Sim. Tá? Olha para onde é que eu tô indo. Intrauterino. Então, assim, eu tenho uma paciente que é bem conhecida nas redes sociais, que o marido ama carros, ama de paixão, é louco por carros. Ela nunca conseguiu dirigir, sempre teve medo de dirigir. E por uma situação que ocorreu, que ela de urgência teve que pegar o carro porque o marido não estava bem, ela teve que dirigir. Aí ela, muito contrariada, ela foi, aí depois ela acabou, depois de várias sessões de terapia neural, ela conseguiu tirar a carteira e meio que dá uma estabilizada. E daí eu volto lá atrás e pergunto, tá, mas me conta aí, por que essa história, né? E daí ela falou assim, será que tem a ver a história que eu vou te contar? Eu falei, me conta, o que aconteceu? Eu tinha 6 meses eu estava no útero da minha mãe há 6 meses, a minha mãe ainda, eu ainda estava dentro da barriguinha dela quando ela capotou o carro. E eu estava na barriguinha dela lá. Nossa. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Será que isso tem a ver com esse meu medo de dirigir? Nossa, e aí vai muito além, né? Essa questão cerebral, essa questão de energia, conexões. Eu acho que nós somos seres muito... E eu não estou falando de... Né, nem com esse caráter de espiritualidade. É essa coisa mesmo da vibração. Eu tenho inúmeras histórias inexplicáveis, assim. Que não daria vários outros episódios que eu escutei, né, em entrevistas, em conversas, enfim. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante é essa questão da vibração, da intuição. A pessoa falar assim, não, eu estava aqui agora, mas aí eu escutei, ou eu senti, ou eu não sei o quê. E a pessoa fala assim, isso não acontece. Acontece, tem histórias assim, inúmeras. E como explicar isso? Né? Como falar sobre essa questão da energia, dessa transmissão, às vezes, de uma conversa que eu comecei lá no início do episódio comentando, escutei, senti, lembrei, enfim... Essas conexões do cérebro, né? E aí é mais amplo, sabe? O mestrado serviu para chamar a gente para muitas coisas, né? Então, por exemplo, assim, essas conexões, né? Que algumas delas a física quântica explica, né? Então, por exemplo, a teoria do centésimo macaco. A teoria do centésimo macaco é uma teoria que... eu vou te explicar resumidamente o que aconteceu. Havia uma ilha onde os macacos comiam as mangas que caíam na ilha e comiam com terra. Sim. Do jeito que vinha. As novas gerações começaram a pegar as mangas e ir no mar lavar e comer. Sim. Então, os velhos não aprenderam, mas as novas gerações começaram a aprender e só fazer isso. E aí, houve que na física quântica chamam de salto quântico, né? Houve um momento em que o centésimo macaco, que não é o centésimo, é um número X, tá? Mas se estipulou como teoria do centésimo macaco. O centésimo macaco foi lá, lavou a manga e comeu. Pronto. Daquele momento, nenhum mais naquela ilha comia mangas com terra. Sabe o que aconteceu?
todas as outras ilhas que não tinham contato com aqueles macacos ali também começaram a fazer o mesmo procedimento. Muito show isso, muito tá? show. Essa é a teoria do centésimo macaco. Porque a gente sabe que ela se encaixa de diversas formas. Exato. Então eu vou te trazer uma agora da natureza. Por que o gato, mesmo separado da mãe, por que ele vai fazer a caquinha dele e ele esconde? Quem que ensinou? Quem ensinou? Olha, eu vou além, o negão fala, ele não late, meu cachorro. Obrigada, é sempre um prazer imenso conversar contigo, já está convidado para outros momentos. Acho que a gente tem vários assuntos para tratar por aqui, né? E eu agradeço sempre, acho que, né, espero que tenha esse olhar aí para essa... Eu acho que essa sua colaboração na terapia quântica aí, eu estou falando de país, especificamente aqui no norte, né? Então, quando chegar por aqui... faço questão de estar lá na fila para atendimento, porque a gente sabe que é muito importante. Sou fã de qualquer coisa que reverbere de alguma forma, né, nessa coisa de se auto em todas as formas, conhecer, perceber, sentir, né? Eu acho que isso é o futuro. Que a gente esteja na geração aí dos centésimos para frente, para com que a gente não repita mais coisas, né, tão... de não perceber colegas que a ciência está apontando, mas de repente por uma questão de... A gente sabe que a sociedade tem muito disso, né? Às vezes você começa algo novo que é muito interessante, todo mundo quer olhar para trás, porque você não é você que pode estar ali com aquele algo novo. Não você não pode. Então, acho que bora olhar muito para essa questão dos profissionais, das pessoas que estudam, que buscam, que trazem novos conhecimentos, que mostram possibilidades. E você tem feito muito, colaborado muito com inúmeras pessoas. Obrigado. Ali do consultório, de forma, né, sutil, mas sempre com uma informação bacana e interessante. Eu costumo dizer o seguinte, que assim, eu tenho 2 especializações, eu tenho diversos cursos e hoje eu entendo que a minha missão é essa. A minha missão é espalhar a terapia neural. Ainda não tem um curso superior ao mestrado para mim. A hora que tiver eu vou estar sendo o primeiro a fazer. Então assim, é uma missão, eu entendo como uma missão e assim, eu acho que o chamado, eu acho que a mensagem é: se escute. O nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro. E eu vou dizer mais uma coisa: dor não é normal. Não é normal. Qualquer ela que seja, tá? Qualquer dor que seja, não é normal. A dor é apenas um aviso de que o teu organismo tá com uma irritação. Tá sendo mexido ali de alguma forma. Exato. Então, assim, se tem uma dor, há uma irritação. Eu não tenho dor nenhuma. E eu conheço pessoas que não têm dor nenhuma. E por que acontece isso? Isso acontece porque são pessoas que estão mais reguladas. Eu nunca tenho dor? Não, eu tenho dor sim. Mas o meu normal é estar sem dor. E quando eu falo... tem uma coisa que não tá legal. Então, assim, o corpo tá falando com a gente o tempo inteiro. O problema é que a gente costuma a viver no automático, ir lá pegar o analgésico, botar, tem uma infecção, o antibiótico, ir lá e botar, entendeu? Então a gente não escuta. O organismo, ele tá querendo te dizer alguma coisa. Sim. Será que você escutou o que ele disse? Sim, né? Muito bom. Então é por aí a coisa. Obrigada. A você pelo convite. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.